Turma, semana passada contei para vocês que o Supermercados BH está comemorando o seu aniversário com uma promoção incrível, né? Pois é, hoje vim contar que essa rede, além de ficar mais velha, não para de crescer. Tô sabendo que o BH inaugurou hoje mais uma unidade em BH. Ela fica na Avenida Silva Lobo, 577, no Prado. Todo mundo já pode ir lá, conhecer e aproveitar a qualidade, variedade e preço justo do BH. E por falar em crescer, está chegando o dia de homenagear aquele que está sempre ao nosso lado durante o nosso desenvolvimento. Pode ser de sangue ou não. Ter um bom pai do lado faz toda a diferença. Parabéns para todos vocês. Quer fazer aquele almoço especial para comemorar? Confira as ofertas. Linguiça suína Seara, R$ 12,98. Contra filé bovino, R$ 39,80. Cerveja Heineken, R$ 8,98. E não esquece que tem BH no Vale do Sereno. Fica na rodovia Januário Carneiro, 8.760 no Vila da Serra, em Nova Lima. 26 anos, Supermercados BH. Muito bem, estamos de volta. Eu já quero registrar aqui a Laura de Sá. Tá aqui, ó, acompanhando o programa. Mandou um abraço e um beijo para você, Gladys. Aí. Obrigado, é parceirona demais. Boa, obrigado, viu, Laura? Belo nome, Laura de Sá. E o José Eduardo Gonçalves. Elias, parabéns pelo programa, muito bacana a ideia de prestigiar as histórias que compõem a nossa cidade. E o Zé Eduardo é, na verdade, o proprietário, o editor, né, dessa coleção, que é a BH Todo Dia, né, Chico? Maravilhosa a ideia dele, né? Muito espetacular. Isso. Acho que no Brasil não tem similar, né? É, maravilhoso. Grande Zé Edu. E ele fala aqui, ó, e a Rádio Confidência já merece um livro há muito tempo. Beleza. Tamo juntos, né? Mas agora você vai ter que responder, Chico. Barro Preto. Por que origem? O que tem a ver esse nome com Barro Preto? Olha, Isaías, o que a referência histórica fala, e alguns autores, né, que eu não tenho aqui para citar o nome, mas que eu li, diz que antes mesmo da inauguração da construção de Belo Horizonte, durante o Curral del Rei, a região lá onde está o Barro Preto já era conhecido como uma região de mineração de ouro. Né? Uhum. Tudo era ouro em Minas no século XVIII. Perfeito. Né? Faz sentido. Né? Sim. E o barro de onde extraíam o ouro, garimpavam, era um barro preto, porque ele era argiloso e de origem vulcânica. Segundo, quem me informou isso, e aliás é uma coisa conhecida, foi o Aloysio Saliba, que fez uma reforma muito grande num casarão que tem de frente ao Fórum, o atual Fórum Lafayette, isso, lá na Augusto Lima. E quando ele foi às fundações, ele viu lá que era realmente um barro preto. E também lá na Minarte, que foi criada pelo Michonic, uma fábrica de móveis fantástica, modernizadora, de vanguarda em Minas Gerais, também ao escavar, a fundação viu que o barro era preto. E é de origem vulcânica. E tudo, né? E argilosa. E consta isso, que no século XVIII já havia mineração. Sim. Né? Então, o Barro Preto é um nome histórico, né? Não é um nome... Muito legal. Não é um nome acidental lugar. criado, ele tem uma origem, né? Isso. Muito interessante. Ninguém toma isso. Poucas pessoas conhecem. E que eu conheci, por acaso, ao fazer essa pesquisa para o livro, né? E como é que a gente poderia definir o Barro Preto, assim? O que é um... Olha... O que é o Barro Preto? O Barro Preto é, vamos dizer, a primeira característica dele é que é um bairro diversificado, ele é incomum em Belo Horizonte, porque de modo geral os bairros têm uma predominância ou residencial ou comercial, mas lá não, lá ele já nasceu misto, não, aliás, ele nasceu como vila operária, bairro operário. É mesmo? Sim, bairro de operários e soldados, porque estava vindo o regimento do exército para lá, e também tinha os soldados da Força Pública, aquela coisa ali, morava ali. Né? Depois, aí sim, ele foi receber os imigrantes. Começou com imigrantes italianos. Sim, o Cruzeiro, a sede do Cruzeiro está lá. Sim, é bem do início, né? De 22, se não me engano. E depois vieram os imigrantes árabes, espanhóis, né? E alguns comerciantes judeus. Então é um bairro que ele é múltiplo. Ele é bairro da diversidade. Não, ele tem um quartel.
Sim. né? Ele tem o Tribunal de Justiça, Sim, né? O e fórum. muitas instituições. Não é? Muitas Instituições públicas, né? O quartel do Exército tem vai fazer 103 anos, em dezembro, né? Sim. 103 anos. Ele foi inaugurado em dezembro de 1919. Então, é muito antigo. E tem instituições importantíssimas, como o Instituto São Rafael. Bem lembrado. Né? É isso, escola para é cegos. uma né? escola que foi modelar no país, junto com a de São Paulo e do Rio, né? E grupos escolares também, que hoje são escolas estaduais, também da melhor qualidade. E tem clube de futebol, né? Que é o Cruzeiro, né? nosso, do qual eu sou adversário como torcedor. Mas é importante pra gente, bati não é? na porta lá e falei assim, ó, eu vim aqui falar com conhecer vocês. um pouco da vida de vocês. Mas eu não tiro juro que foto eu com vou ser ninguém. jornalista aqui, não torço contra. Eu quero ver qual é a história sua. Muito legal. Repartições públicas, né? Importantes. Sim, né? aí veio. E depois o Barro Preto tem um outro fator, outro episódio interessante, que surgiu lá uma zona industrial. Surgiu não, foi implantada pelo Tarcísio Negrão de Lima quando era prefeito. Tá bom. Né? Porque o centro estava muito congestionado de oficinas, de fábricas. Isso. Aí Foi levaram para o Barro Preto. Tá. De lá que o Juscelino levou para a Gameleira, né? Gameleira. A cidade industrial, melhor dizendo. Boa. Segura aí, Brant, vamos ver. Gil, vou entrar contigo. Né? O que é o Barro Preto para você? Que referência que você tem do Barro Preto? Olha, eu morei, né, na Augusto de Lima, né, e eu andava por ali tudo, né. Tinha principalmente a praça ali, a Praça Raul Soares, né, que a gente jogava bola, né. Então, assim, muitos amigos meus moravam por ali, né. Então, foi sempre, e numa época, era 70 e poucos, onde a gente podia, as crianças, né, podiam andar tranquilamente. Tranquilamente pelo centro da cidade. Pelo centro, eu também nasci no centro da cidade também. Então, nasci na Rua Tupis, que vai chegar lá no Barro Preto também. Né? E Augusto de Lima também chega no Barro Preto. Eu morei na Rua Tupis também. Morou na Rua Tupis também? Na frente da igreja. É mesmo? Ó, Tupis com o Espírito Santo, eu morei ali. Pois é, ali também. Ó, nós vamos descobrir já que a gente estava junto aí. Quer dizer que Belo Horizonte já tem uma massa crítica de naturais da cidade, né? Isso, exatamente. Já tem. Muito bom. E para você, Gladstone, que está ali no Nova Suíça, o que é o Barro Preto? Assim? Olha, Barro Preto foi onde, por incrível que pareça, minha esposa morava muito ali perto, né? Ela morava no Santo Agostinho ali. Isso. Então, antes eu não frequentava muito ali, né? Porque o mais próximo que eu chegava dali era o Parque Municipal, quando eu estudava no IMACO. Você estudou no IMACO? Estudei Dentro no IMACO. do Parque Municipal? Dentro do Parque Municipal. Maravilhoso. Infelizmente não tem mais o colégio Não lá. tem. É. Aí o mais próximo que eu chegava era dali, né? Porque também não circulava muito na cidade. Sim. E a referência que eu tenho do Barro Preto é quando eu comecei a ir próximo dali, quando minha esposa, Claro, quando a gente começou a namorar, namorava, né? e andava ali por perto ali do Mas eu vou te jogar dentro do Barro Preto. Sabe por quê? Porque o Barro Preto tem um lugar que a dança fazia muito sucesso. Né? E eu quero que você fale desse lugar que está no seu livro. Sim. Que é o famoso Elite. Eu não sei se você já ouviu falar na Elite. Não. E você vai agora gostar. Conta pra gente essa história. O Elite fez história em Belo Horizonte, infelizmente fechou por questões econômicas, né? Fechou, mas está lá o prédio intacto. Onde que ele fica? Vamos localizar para as pessoas. Na Bias Fortes, se não me engano, 1500 e pouco. Isso. Eu não tenho o número exato aqui Mas na Bias Fortes. Na Bias Fortes entre Goitacazes e Tupis. Isso. Né? E é uma subida, no segundo andar, né? Como é que é? Sim, era no segundo andar. Isso. Tinha uma escadinha Você lateral. lembra, Gil? Lembra? Na frente do elevado Helena Greco. Um pouquinho Isso antes, mesmo. mas é ali na região. Né? E a gafieira, tinha um negócio Era lá. bem em frente, antigamente, a oficina do Diário de Minas, né? Isso. Então, é um lugar que tem muitas histórias e o livro está... Eu tive com eles dançarinos de lá, conversamos um pouco, né? E tinha também um outro lugar que é pouco conhecido, que é o original Choros, que ficava na Brito Melo com Augusto Lima. Lá era frequentado sobretudo pelos afrodescendentes, né? Pelos afro-brasileiros, né? E o pessoal elegantérrimo, terno de linho branco S120, as mulheres bem vestidas
e causava inveja na vizinhança lá, porque o pessoal dançava bem demais. E o curioso, tinha como prefixo e sufixo uma música americana muito engraçada, que teve muito... Engraçada, não, muito curiosa, ela ser adotada num dance, né? Dance. Que era um hino da Marinha Americana, quase um hino informal da Marinha Americana. Gente, eles dançavam lá. E eles Abriam. abria com essa música e fechava com ela. É claro que quando abria estava aquela coisa beleza, quando fechava o pessoal já tinha. Fim de feira, né? Vamos dizer Fim de feira. Salve quem puder, Mas né? é um lugar inteiro. Consta, eu ouvi de pessoas que tem estabelecimento em frente ao original, que o JK costumava lá, porque ele era pé de valsa. De vez em quando ele ia lá. Porque o Juscelino é muito ligado ao bairro, né? É mesmo? Muito ligado. Descobri, inclusive, lá que ele morou no Barro Preto, ele tinha uma casa na rua Ouro Preto, 886, quase esquina de Aimorés. Então eu posso Casa falar muito bonita. que o Barro Preto também é um lugar boêmio? Pode, de certo. Pode, não pode? Porque também tinha muitas casas Da luz vermelha. Da luz vermelha. Que, aliás, o dono do Socorro, o diretor administrativo do Socorro, Sim. O Roberto Caldeira Branches, me contou que essas casas, depois de um certo tempo, começaram a cair, né, e Em ficar desuso? mais mal visto do que o necessário. A tradicional família mineira não queria muito aí bem essas baixou casas. o preço daqueles imóveis e o Socorro pode Desvalorizou. comprar a área e fazer o Socorro lá. Né? Isso foi uma história interessante. Só que era na Andradas ali, né? Não, é na Contorno, com Contorno. Juiz de Fora e Isso. Tubis. Isso. Aí eu já queria entrar num outro ponto, porque você também faz um destaque que é interessante, que o Barro Preto é um lugar onde hospitais, a questão da saúde está muito presente ali. Muito Por forte. que essa vocação, assim, né? Olha, foi questão, acho, de oportunidades também de viabilidade econômica, né? É o primeiro que eu tive, assim, que eu apurei na pesquisa, foi o Hospital São José, né? Assim, o primeiro dos atuais, que Sim, possivelmente sim, tem possivelmente anteriores, coisas né? anteriores que não constam do livro. O Hospital São José foi formado por um grupo de médicos e com sociedade, foi uma sociedade anônima, que teve a subscrição de vários médicos importantes. E ali criou-se, então, as condições para poder começar o jornal, o hospital, que demorou a ficar concluído, mas acabou sendo, hoje é o Hospital Universitário da Faculdade de Ciências Médicas. Isso mesmo. Depois veio o Vera Cruz, que foi pioneiro no tratamento de intervenções no coração, né? E depois o Friso Roxo, que foi uma coisa já de porte, viabilizado pela herança que o Felice Rosso deixou para ser administrado pelo Américo Gasparini. Muito bom. E agora, recentemente, o Mater Dei, né? Mater Dei Fabuloso, Cantor, com robótica, o né? Socor, que foi o primeiro hospital de Minas Gerais especializado em coração, né? O pessoal treinou, tinha uma orientação. Referência, né? Uma referência. Estagiou e teve residência em São Paulo, no Hospital do Coração de São Paulo, através com a maestria de um médico francês famoso que atuava em São Paulo. Muito bom. Então, tem essa referência na saúde. Teve também ainda a Casa de Saúde e o Hospital, Casa de Saúde e Maternidade São Sebastião, que ofereceu muitas residências médicas e que criou uma legião de grandes médicos e bons cirurgiões. Um deles é famoso cirurgião em Chicago, Tá bom. cirurgião geral. Muito bom. Legal demais. Falou do coração. Vou entrar na questão do pai. Vamos lá, Gil. Como é que nasce essa história do Manual do Pai Solteiro? Ô Elias, a gente separou, né, eu e Júnia, e a gente tinha Ava, com um ano e Lindo meio. nome, hein? Ava. Não é? Maravilhoso. Parabéns. E tanto eu quanto ela, quando a gente se conheceu, a gente falou assim, num papo, que a gente queria ter uma filha chamada Ava, sabe? Por Foi uma que Ava? coincidência. Eu, por causa da Ava Gardner, e ela, porque ela tinha uma ama de leite que chamava Ava. Que barato. Então foi uma coincidência muito grande. Muito grande. E eu não queria ser pai de fim de semana, e ela concordou comigo, que eu queria participar da criação da Ava. E
eu sou freelancer, né, autônomo, trabalho em casa e de vez em quando trabalho, né, em produtoras e tal, mas dava para equalizar ali um tempo. Então, quando ela começou a estudar de manhã, aliás, à tarde, eu concentrei minhas atividades para tarde, né? Tarde. Para poder estar com ela de manhã e à noite. E ela era muito novinha, podia estar ali enquanto eu trabalhava. Tinha né? 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. 2, 3 anos. E então, assim, não foi uma coisa complexa, né? Sim. A Júnia também trabalhava em casa. Legal E a isso, gente né? Bem consegui- resolvido. isso, né? tinha a escolinha como câmara de descompressão. Você já morava comigo, aí ia para a Ia pra escola, a escola, Júnia pegava. pegava. Isso no começo era dia sim, dia não. Porque ela sentia muita falta da mãe, né? Se eu ficasse 2 dias, ela chorava. Então começou dia sim, dia não, e o fim de semana a gente combinava. Depois passou a ser 2 dias comigo, 2 dias com a mãe, depois 3 dias comigo, 4 dias com a mãe, ou o contrário, né? Então foi uma coisa. Que bacana, hein? E isso foi assim durante todo o tempo, durante dos 2 até os, sei lá, 14, 15 anos. Isso. Ela foi para Itabirito com Júnior, morou 2 anos em Itabirito. Você deve ter sentido uma falta, Nossa, hein? eu fui para São Paulo. De 2 a 14 anos, 12 anos assim. Foi de 15 a 17. Que Não, aí mas ela, de 2 a 14 com você e com sua esposa separados, isso, né? exatamente. Nesse batidão, com você presente mesmo. Sim, sim. Aí você foi para São Paulo, falou, não, vou dar um jeito de... Porque a gente encontrava de 2 em 2 semanas, aí eu vinha de lá e encontrávamos na casa da minha mãe. Sim. Passava o fim de semana junto, e eu voltava para São Paulo, voltava para Itabirito. E Mas aí como é que nasce o livro? Como é que é o negócio? o livro nasceu com a curiosidade das pessoas. Já tinha 1 ano e meio, 2 anos de guarda compartilhada, né, nessa coisa, e tudo é um know-how, né, tem uma logística, né, Sim. tem aquela coisa assim de tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, mas aí a legging nova ficou na casa da mãe, e aí a camisa da Barbie ficou na O casa da mãe. uniforme tá na sua casa, não foi, lavou. Tem aquelas coisas, aí você tem que atravessar a cidade, cidade. né? Ou seja, tudo ia bem até que a Acontece. camisa da Barbie, né? Você não esquece dessa. Essa foi foda. Mas assim, ou seja, tu tendo bom humor, Bom humor, isso, com paciência, leveza, né? amor, Isso. né? E eu acho que assim, você não precisa. Eu tive muita sorte, né? A gente tem uma relação ótima com o Júnior. Parabéns. E agora, você não precisa ter uma relação maravilhosa, mas Claro. uma relação de respeito, né? Vocês são pais, são Uma mãe relação, da Ava, uma né? relação amigável, né? Com Isso. cidadã, né? Humana. Muito, que está muito raro hoje, Tá né? ficando- No nosso país, é. infelizmente. Então aí os meus amigos começaram, e eu comecei, fiz um blog e virou um livro e tal, vendi para Record, né? Que é esse aqui, que está fazendo 10 anos. Mas eram os seus amigos que queriam saber? Me empresta aqui. Eu tô reescrevendo ele para Tá. poder relançar ano que vem. Não vai ser assim, vai ser uma versão revista e atualizada, né? Sim. Mas meus amigos estavam muito interessados, porque alguns estavam separando, né? Com filho pequeno, e aí Nunca se sabe o que pode acontecer. né? queriam saber assim de algumas dicas, né? Isso. E aí eu fui pelas dicas, fui elaborando mais. E aí acabou que eu coloquei uns contos, né? Me aventurei assim que ótimo. na literatura. Ficcionou um pouco, né? Beleza. Não, a realidade só não basta. Esse desenho é seu, essa capa é sua? Na verdade, eu queria que a Laerte ilustrasse o coisa, né? O próximo. Não, essa edição aí. Essa edição Eu sou mesmo. muito fã dela e tal. Mas não tinha verba e tal. Inclusive foi uma produção bem baratinha. Isso. O próximo eu estou querendo incluir. Mas muito bonito o seu foto e traço, tal. Gil. Obrigado. Parabéns. Mas viu? aí eu que ilustrei. Pai solteiro no divã. Aqui, ó. Você tinha marcado esse aqui, viu? Esse aí é uma coisa do tipo assim, as coisas que acontecem normalmente, né, que podem acontecer de piração mesmo, quando as pessoas se separam, ou quando estão no matrimônio e tal, ciúmes, essas coisas que Aí podem nós precisamos acontecer. de um profissional né? sempre. né? Sempre. Mas o subtítulo é Amor e Humor para Levar a Vida. Muito né? bom. A gente tem que saber rir da gente, e tudo isso tem a ver com um pouco de humor também. Claro. Né? Segura aí que nós vamos voltar nisso. Os dois aqui são pais, então nós vamos saber um pouco disso também, tá? Mas agora a gente volta para o Minas Centro, né, e voltamos com a Lúcia, que é a nossa repórter que está lá no Minas Centro, onde acontece o Conexão Empresarial. É com você, Lúcia.
Oi, Elias, estou de volta e dessa vez eu trouxe para conversar aqui com a gente o Frederico Assis. Ele é gerente comercial do grupo CDL BH e vai falar aqui para a gente. Frederico, quem chegar aqui na feira, o que vai encontrar no estande da CDL? Olha, a gente está aqui nessa conexão empresarial, né? Nós estamos com um stand onde a CDL já tem há mais de 62 anos, que ela é uma entidade de classe onde presta, né? Parceria junto com o comércio e os lojistas. E a gente está lá para estar mostrando as soluções que a gente possui, né? Para estar ofertando para os clientes, fazendo novas filiações, novos contatos, né? E para auxiliá-los na venda, nas questões todas de um gerenciamento do comércio. Qual a expectativa para o Conexão Empresarial? O melhor possível, tá? Espero que venham todos para cá. Joia, obrigada, sucesso. Como eu disse, aqui está cheio de estandes, são mais de 15 empresas oferecendo seus serviços. Quem vier vai poder conhecer um pouco mais sobre isso. A gente também tem um espaço instagramável, além de um espaço musical, um espaço gastronômico. É isso, Elias. Eu deixo com você aí no estúdio e eu volto mais uma vez para falar novidades daqui da Feira do Conexão Empresarial desse ano de 2022. Muito bem, Lúcia. Adorei, assim, espaço instagramável. Fiquei curioso. Vamos ver o que é isso. Amanhã eu vou lá conferir. Olha aqui, ó, o Gladys, não para de chegar aqui, ó. Keina Mara, Gladys, beijo meu e TT, né? A Daiane Anjos, vai Gladys, estamos junto. A Marina Maia também, Gladys, Espiral, dia 21. Vamos entrar então na sua praia agora, que é a dança e a coreografia. Como é que acontece isso na sua vida, hein, Gladys? Olha, tudo começou de uma coisa meio que sem previsionar, assim, sem previsão, que eu queria fazer isso, né? Eu recebi uma herança cultural dentro da minha casa, do meu pai e da minha mãe, que eles mexiam muito com escolas de samba na época. Ah, é? Olha, e eu tenho uma memória, é muito difícil de eu guardar as coisas na minha cabeça, eu tenho um pouco disso, né? Mas eu tenho uma memória de ir para Afonso Pena, para desfilar. Para desfilar, cara, que bacana. E aí eu lembro do meu pai e da minha mãe envolto disso, né? E daí, depois meu irmão começa a dançar, começa a sair para as boates de Belo Horizonte para dançar. Sim. E aí o irmão mais novo faz o quê? Copia o irmão mais velho. Aí eu comecei a copiar meu irmão também. Uhum. E os irmãos dos amigos do meu irmão também faziam a mesma coisa. Sim. Aí tinha uma galera que era um pouco mais velha, que eram os amigos dos meus irmãos, a mais nova, que eram os meus amigos. Que ficava copiando os mais velhos. E assim começou. Tipo, foi meu primeiro contato. Vocês saíam pra dançar juntos. Passinhos. Cara, que barato isso. E isso não existe mais em Belo Horizonte. Que lugares que vocês iam, você lembra? Olha, a gente ia muito numa casa que era pra pronunciar hipódromo, né? Hipódromo. A gente falava hipodromo. Isso, ali no Santa Efigênia. Exatamente. Essa ali é ótima, não é, Gil? Nossa, olha. Íamos numa discoteca chamada Discoteca Fênix. Que tem uma ligação muito, muito forte com a minha história, porque foi minha primeira coreografia foi dançada dentro dessa boate, porque nessa boate tinha uma competição de grupos de dança. Não acredito. Belo Horizontinos É mesmo? E aí foi minha primeira coreografia foi lá que dançou. Que barato. Nessa discoteca Fênix. Uhum. A gente ia. Tinha a Trash, que era no Santa Teresa. Na Praça Duque de Caxias. Uhum. Bem lembrado. E assim a gente ia dançando, mas era passinhos, né? Isso. Vários passinhos, sem pretensão nenhuma. Aí depois, eu e os meus amigos tentamos montar um grupo de dança. Aí acabou não dando muito certo. Que tipo de dança era? Era o que naquela época a gente fazia, pegava os passinhos e aumentava a quantidade para participar de festivais estudantis nas escolas próximas da nossa casa, assim, sabe? E a gente fazia isso muito pouco também, né? Sim. Aí teve em 2000 para 2001, decidimos realmente montar um grupo de dança para fazer danças urbanas. Na verdade, a gente chamava dança urbana. A gente falava street dance na época. Street dance, eu me lembro disso. Aí começamos com isso, não deu certo, até que chegou, tinha outras pessoas de um bairro vizinho, do bairro Paraíso, ali pertinho de nós, que já tinham um grupo de dança chamado Fusion Black na época, que depois agora chama Companhia Fusion de Danças Urbanas, e foi daí que realmente eu Você se inspirou? Eu me inseri mesmo. Você entrou no grupo? Eu fiquei no Fusion, na Fusion de 2003 até 2010, 7 anos. Puxa, história. Ficamos 7 anos juntos.
Aí eu me desliguei em 2010 e em 2006 eu criei meu grupo. Que foi a primeira vez que eu dancei no Compete Fênix com uma coreografia minha. Muito bom, legal demais. Assim. Vamos fazer o seguinte, nós temos que ir para o intervalo e na volta a gente tem algumas imagens, eu quero que você fale um pouco delas. Pode deixar. Que a gente conferiu aqui. E o Ageu tem uma pergunta para te fazer que ele fez no intervalo, foi muito boa, talvez uma curiosidade que mais pessoas têm. Tá Ótimo, bom? vamos lá. Combinado. Vamos para o intervalo e a gente volta em instantes. Valeu, maestro.